Olá! Sabe aquelas expressões numéricas que parecem um baita quebra-cabeça? Pois é, mas e se existisse uma chave mestra para resolver qualquer uma delas? Hoje a gente vai decifrar esse código juntos, passo a passo. É que, à primeira vista, aquele monte de números e símbolos pode assustar um pouco, né? Parece até que a gente está olhando para uma montanha enorme antes de começar a escalar. Então, vamos lá encarar o nosso desafio. Quando a gente olha para essa expressão, a primeira coisa que vem na cabeça é: meu Deus, por onde eu começo? Parece uma bagunça, né? Mas o legal da matemática é que ela tem uma ordem. E é justamente essa ordem que vai transformar esse caos todo numa resposta bem simples. E para a gente encontrar essa ordem, existe uma espécie de mapa do tesouro, sabe? Um conjuntinho de regras que guia a gente sem erro por qualquer expressão. E tá aqui o nosso mapa, a famosa hierarquia das operações. Funciona assim: primeiro, a gente resolve o que está dentro dos agrupamentos, sempre de dentro para fora, ou seja, parênteses, depois colchetes e, por último, as chaves. E aí, dentro de cada um deles, ou na expressão toda, a gente segue a segunda parte da regra. Primeiro, potências e raízes, depois multiplicação e divisão, sempre na ordem em que elas aparecem, e só lá no finalzinho a gente faz a adição e a subtração. Simples assim. Bom, que tal a gente ver essas regras funcionando na prática? Vamos começar com um exemplo mais tranquilo, só para aquecer os motores e pegar o jeito. Olha só, nosso primeiro exemplo tem frações. Mas calma, sem pânico. As regras são exatamente as mesmas. A ordem continua sendo a chave de tudo. Beleza, vamos analisar isso aqui. Seguindo a nossa hierarquia, a primeira coisa que a gente precisa resolver é a potência, certo? Então, 1/2 ao quadrado vira 1/4. O resto da expressão, a gente só copia. Por enquanto, deixa ela ali esperando. Ok, agora vem um ponto super importante. Temos uma multiplicação e uma divisão. A gente resolve na ordem em que elas aparecem, da esquerda para a direita. Então, 1/4 vezes 1/3 dá 1/12. E para dividir frações, aquela regrinha básica. A gente multiplica pelo inverso da segunda. Então, 1/4 dividido por 1/3 é a mesma coisa que 1/4 vezes 3, que dá 3/4. Estamos quase no fim. Para somar essas frações, a gente precisa que a parte de baixo, o denominador, seja igual. O mínimo múltiplo comum entre 12 e 4 é o próprio 12. Então, para transformar o 3/4, a gente multiplica em cima e embaixo por 3. Aí fica 9/12. Pronto! Agora sim podemos somar. E aí, somando 1 mais 9, a gente chega em 10/12. Mas atenção, aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. Simplificar. A gente pode dividir os dois números por 2 e aí chegamos na resposta final, bem mais elegante. 5/6. Missão cumprida. Beleza, agora que o básico já está dominado, acho que a gente está pronto para subir de nível, né? Vamos ver como essas regras funcionam quando tem um agrupamento dentro do outro. O legal aqui é a estrutura. Reparou? Tem parênteses dentro dos colchetes. E, olhando mais de perto, dentro dos parênteses tem uma subtração e uma multiplicação. A regra é sempre a mesma. Começar pelo mais interno, pelo miolo. Então vamos resolver primeiro o que está dentro dos parênteses. Mas, claro, respeitando a ordem das operações lá dentro também. Então, o nosso primeiro passo é focar nos parênteses. E lá dentro, a multiplicação vem antes da subtração. Então, 2 vezes 4, que dá 8. Percebe como o resto da expressão ficou ali só esperando a vez? Foco e organização é o segredo. Certo. Agora, ainda dentro dos parênteses, 10 menos 8, fácil, dá 2. O próximo passo na nossa hierarquia é a potência. Então, 2 ao quadrado vira 4. E olha só como simplificou. Agora, dentro dos colchetes sobrou só uma multiplicação, 20 vezes 4. Para fechar a conta dos colchetes, 20 vezes 4 dá 80. E agora a expressão inteira se resumiu a isso, 480 dividido por 80. E o resultado final é 6. Viu só? Aquela expressão que parecia um monstro virou um simples número 6. Então, dominar a ordem é super importante. Mas saber quais são os erros mais comuns, isso é o que realmente faz a diferença. Existem umas pegadinhas clássicas que podem derrubar muita gente. Essa aqui é um clássico. A posição dos parênteses muda simplesmente tudo. Olha só. Na esquerda, os parênteses estão dizendo para a gente elevar um menos 5 inteiro ao quadrado. Menos com menos dá mais, então o resultado é 25 positivo. Já na direita, sem parênteses, a gente eleva só o 5 ao quadrado e depois aplica o sinal de menos. O resultado? Menos 25. É um detalhezinho que muda completamente a resposta. E aqui vai outra armadilha muito comum, a vontade de sair resolvendo tudo da esquerda para a direita, como se fosse um texto normal.
Só que matemática não é assim, né? Se tem uma divisão antes de uma subtração, ela tem prioridade, não importa a posição. É preciso respirar fundo e resistir a essa tentação. Lembra daquela montanha, nosso primeiro desafio? Então, agora que a gente já tem as regras e conhece as armadilhas, estamos mais do que pronto para escalar. Vamos lá aplicar tudo que a gente aprendeu para desvendar esse mistério. Vamos lá, passo a passo. Primeiro, o parênteses mais interno, menos 10 mais 6, que dá menos 4. Depois, a potência, menos 4 ao quadrado. Lembra da regra? Dá 16 positivo. Agora, a divisão dentro dos colchetes. 16 dividido por menos 8, resultado, menos 2. Beleza. Dentro das chaves, ficamos com 30, menos 1, menos 2 e menos 25. Isso tudo dá 7. Lá fora, o menos 5 ao quadrado dá 25, que dividido por menos 25 dá menos 1. Ufa! No final, é só fazer menos 1 mais 7 e o resultado é 6. Aquele monstro todo era só o número 6 disfarçado. Mas tá, no final das contas, por que tudo isso importa? A verdade é que essa lógica toda não fica só nos livros de matemática. A gente usa isso o tempo todo, muitas vezes sem nem perceber. Vamos pensar numa situação bem prática. Imagina o Roberto, que foi ao mercado com R$ 180 e essa lista de compras aí. Cada item tem sua quantidade e seu preço. A pergunta é, como a gente calcula o troco dele usando uma expressão só? Para montar a expressão, é o seguinte, a gente pega o valor que ele tinha, 180, e subtrai o custo total das compras. E aqui, gente, os parênteses são essenciais. Eles servem para agrupar todos os gastos. Ou seja, primeiro a gente multiplica as quantidades pelos preços de cada item e soma tudo para saber quanto ele gastou. Só depois é que a gente subtrai esse total dos 180. E quando a gente resolve essa expressão seguindo a ordem certinha, descobrimos que o troco do Roberto foi de R$ 27. É um exemplo perfeito de como a ordem das operações garante que a conta no caixa feche e o troco venha certo. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final, né? A ordem das operações é só uma das várias estruturas lógicas que a gente usa para organizar o nosso mundo. Então, fica a pergunta no ar. Em que outros momentos a matemática está escondida no nosso dia a dia, guiando as nossas decisões sem que a gente nem perceba?